E um assunto que perpassa tudo, absolutamente tudo, é a questão da educação, né? cem Que é por um cento. assunto que a senhora se debruça também. Eu queria entender o seguinte: hoje há uma experiência muito interessante na área da saúde de organizações sociais, OSs, que administram grandes hospitais com muito sucesso, né? São muito respeitadas, têm muita credibilidade. A senhora acha que esse é um instrumento que pode ser utilizado também na área da educação? A gente ter organizações sociais administrando escolas públicas? Só um registro sobre as OS na saúde, de fato elas contribuem muito para a qualidade da saúde aqui em São Paulo. E o comentário que eu sempre falo, quando eu falo de PPPs, concessões, parcerias, é que elas por si só não são ruins nem boas. Depende do contrato, depende da fiscalização. Então acredito eu que a esmagadora maioria dessas OSs fazem um trabalho sério e toda vez que a gente tiver alguma denúncia, alguma coisa equivocada, a gente tem que ir fazer uma mudança de contrato e não tratar as coisas como time de torcida. E realmente caso a caso. Quando a gente fala da educação, que é a minha área de atuação principal, eu vejo que a gente tem já um trabalho muito grande com as parceiras na primeira infância. A gente só conseguiu levar o acesso à creche por conta delas. E é claro que tem denúncia de aluguel que é muito caro. É claro que tem denúncia de creche que fica sem feijão, como a gente já atuou. Mas é importante entender que onde tiver algo errado, a gente vai fiscalizar, a gente vai para cima, mas que as parceiras devem ser valorizadas. Pensando em outras áreas da educação, quando a gente fala da parte pedagógica, que é a mais importante, eu acredito na educação pública. E essa sempre vai ser minha defesa e dá para fazer muito melhor do que o que a gente tem hoje. E aí tem áreas que são, entre aspas, mais periféricas, em que a gente pode olhar para o que Belo Horizonte fez, por exemplo, e pensar por que a gente não pode ter aqui um parceiro do privado ajudando a gente com a gestão do entorno. Só para trazer. Por que a diretora da escola tem que estar preocupada com o matagal que está alto, com o muro que está pichado, sabe? Às vezes com uma porta de um banheiro que quebra. Por que a gente não pode liberar o tempo dela e dos professores para fazer o que é mais importante? Que é preparar uma boa aula, que é alfabetizar suas crianças. Então, vai ser sempre essa a minha postura. Não é achar que privado é sempre bom ou é sempre ruim, mas é entender qual é o papel que cada um pode ter. E aí, só um comentário, porque eu não posso perder essa oportunidade. A gente hoje tem um problema grave na rede municipal de São Paulo, que é não alfabetizar. De cada 100 crianças que a gente tem na nossa rede municipal aqui em São Paulo, 61, mais da metade, 60%, estão passando de ano sem saber ler e escrever. Então, só para dizer que, para mim, esse é um dos grandes problemas da nossa educação aqui. Eu acho E que a senhora não eu, tinha falado isso ainda, então a ideia é, além de ter a possibilidade de ter as organizações sociais, sim, desde que com um contrato adequado, ajudando na gestão das escolas municipais, mas ter também entidades privadas ajudando na zeladoria, no entorno das escolas, para gerar um ambiente melhor para os alunos, é isso? Isso é algo que a gente vai estudar. Minha resposta é mais no sentido de dizer que, quando a gente fala de educação, pedagogia, conteúdo, o que eu defendo, o que eu sei que funciona, meus princípios, é uma educação 100% de qualidade, é uma educação 100% pública. Agora, eu acho sim que em toda área a gente tem que sentar, estudar e se perguntar: será que aqui o privado pode ajudar? Será que aqui o privado faz bem feito? E uma coisa que em diferentes áreas o privado tende a fazer de forma mais eficiente do que a gente é toda essa parte mais de administrar o local, por exemplo. Então, tanto é que a gente usa isso na cidade. A gente tem experiências aqui de parques que são bem administrados, tem outros que não tanto, mas é menos desse lugar dogmático, de sou contra ou a favor sem saber do que eu estou falando, e mais da gente se perguntar, para além do pedagógico, então, ou para além da qualidade da saúde, onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode fazer inovação. deputada, a senhora falava sobre o analfabetismo aqui na cidade de São Paulo e o Grupo Bandeirantes de Comunicação todos os anos realiza o Prêmio Band Cidades Excelentes, que é norteado por um índice, que é o Índice de Gestão Municipal Áquila, em parceria também com o grupo. E na educação, para São Paulo, há um número bastante assustador até, de que a taxa de abandono nos anos iniciais do ensino fundamental na cidade de São Paulo é de 0,60%, muito maior do que a média estadual e também nacional. E isso acaba levando também a 3,18% da população de jovens e adultos com mais de 15 anos que não sabem ler e nem escrever. O que a gente pode fazer para, nos anos iniciais ainda, para que crianças não deixem a escola?
Vitor, eu conheço esse índice, a gente está inclusive utilizando ele para olhar para quem está fazendo bem feito Brasil afora e aprender com essas pessoas. E aí eu vou te responder de trás para frente. Falando um pouquinho do meu trabalho no Congresso como deputada federal, boa parte dos projetos que eu apresentei e aprovei foi para responder a coisas concretas como essa. Então, ter absorvente na escola. É porque tinha menina que perdia a aula por falta de absorvente e foi uma luta grande. A poupança ensino médio, pé de meia, que hoje está impactando 2,5 milhões de jovens. É aquele R$200 por mês para ajudar com o custo da casa. É aquele R$1.000 de incentivo financeiro que a gente vai depositando numa poupança. Eu apresentei esse projeto porque um dos grandes problemas da educação brasileira é a evasão, o abandono escolar. E a gente precisa criar mecanismos, incentivos para esse jovem não ter que escolher entre um prato de comida e a sua educação. Outra coisa que eu atuei, vacina dos professores na educação. Porque aula online não existiu na favela. E a gente perdeu muita gente durante a pandemia que simplesmente não conseguiu estudar. Então, te falando um pouco do que eu fiz, fui relatora da Lei de Conectividade, do marco do ensino técnico, para a gente fazer uma educação que faça sentido para quem está no meio da favela, para quem mora em uma ocupação, para quem não tem acesso a essas coisas que a gente vê. O menino que está com a mesa, com o computador, isso é para poucos. Então, acho que esse é um ponto. E aí, falando do comecinho, que eu brinquei que ia fazer de trás para frente, quando a gente fala aqui da prefeitura, investir em primeira infância de verdade é uma forma muito interessante da gente segurar esse jovem na escola. O que é isso? A mulher está grávida, a gente começa um acompanhamento com ela e com o pai. Às vezes, pode parecer um pouco loucura, mas é um curso para o pai aprender como que ele pode ser mais presente, como que ele pode participar da primeira infância. É uma mãe saber que abraçar o seu filho é importante para o seu desenvolvimento, que fazer as consultas certinhos, que acompanhar a nutrição, e tudo isso a gente pode fazer por WhatsApp. Inclusive, utilizando o que já existe de saúde da família, você está próximo nesses primeiros dias. E aí, quando a gente fala de alfabetização também, como é que uma criança vai ficar incentivada se ela passa do 2º ano sem saber ler e escrever e ela não entende nada do que estão falando? A aula de biologia, a aula de história é tudo chinês para uma criança que não foi alfabetizada. E a falta da alfabetização também acarreta muito nesse abandono escolar que você descrevia.